Saudações, centelhas divinas, bem-vindo ao canal Tarô com Amor. Eu sou Verônica Rodrigues e vou fazer uma leitura intuitiva, ou seja, para o seu momento, para você que chegou aqui, não importa o tempo, é atemporal, coletiva e intuitiva. Então pegue o que ressoar com você, o que não ressoar, você já sabe, solta, que é para outra pessoa. Mas, se você chegou até aqui, tenho certeza que aqui tem uma mensagem da espiritualidade para você, para o seu momento, uma orientação e os acontecimentos. O que aparecer aqui nas cartas vai ser o que nós vamos trazer de leitura, tá bom? Vamos ver, momento atual, respira. Situação central, a carta da Torre. Momento de desconstrução, momento de romper barreiras. Vamos ver o que mais envolve essa torre, né? Não corra agora. Vamos ver. A torre também fala de libertação. Vamos ver qual a influência dessa torre nesse momento. Qual a influência dessa torre que trouxe essa torre até esse momento presente. O carro que trouxe essa torre até o momento presente foi o progresso. Foi o avanço e as mudanças que foram acontecendo chegaram nesse ponto da torre, desconstruindo, porque você avançou em alguma coisa. O que significa isso? A torre é uma carta de ruptura, de desmoronar algo que não era sólido, mas que você podia pensar que era. É um momento de revelação, de libertação, com a carta do carro como sendo a mola propulsora de trazer esse momento torre, é porque você avançou em alguma área. Às vezes você vivia uma situação que você não tinha a visão real da coisa, você não tinha a consciência real do que aquilo significava na sua vida. Você não tinha certeza se era sólido ou não. Só que o seu avanço, o seu crescimento, a sua mudança, talvez você tenha feito algum movimento de mudança aí na sua vida, fez com que você enxergasse de fato o que era real, o que não era, o que era sólido e o que não era, e aí vem a mudança. Também eu vejo aqui com a carta do carro como sendo a energia que trouxe essa torre como um progresso. Você pode até, no momento presente, sentir o incômodo da torre, né? Por que o incômodo? Pensa em você fazendo uma reforma na sua casa, só que você morando dentro. Imagina que seu telhado, veio um raio, derrubou o telhado da sua casa, a sua laje, e você dentro da casa tendo que conviver com esse caos. É isso que é a torre. Só que é um caos assim, graças a Deus que você sobreviveu, exemplo. Desmoronou algo, mas que bom que você está vivo, que bom que você viu que aquela parte precisava ser consertada e você agora tem que fazer o quê? A reforma. Tirar o quê? Os escombros, aquilo que desmoronou, para construir algo mais forte, mais sólido. Esse é o significado da carta da torre. Vamos ver o que mais, que a leitura vai se desenrolando. Vamos ver o que mais que vai aparecendo aqui na leitura. O que mais? Espiritualidade. Uma revelação. Aqui, alguma revelação, algum insight, alguma sacada, alguma percepção que você não estava tendo, que você passou a ter. E isso pode ter vindo até da tua intuição, da espiritualidade para você.
alguma verdade. Aí eu lembrei da fala da sabedoria de Jesus que dizia, e diz, né? Dizia não, diz. Conhecereis a verdade vos libertará. Desde que a carta da torre caiu aqui na mesa, eu disse que ela significa também libertação. Então é a verdade que liberta, é a clareza que te liberta de uma situação, que faz as coisas entrarem num processo, muitas das vezes de desconstrução, mas que é uma libertação. Os muros que te prendiam já não vão te prender mais. Porque a torre ela é o dedo de Deus. Então, assim, o raio ele vem do alto, ele não vem de outro lugar. Ele vem do alto. Então, é quando Deus permite que as coisas venham ser reveladas, porque precisa da verdade, né? A mentira não subsiste, não pode permanecer por muito tempo. O que é ilusão não pode permanecer. O que não é sólido, verdadeiro, não tem estrutura para permanecer. Então, muitas das vezes Deus permite que algumas revelações venham, ali um choque de realidade para você poder acordar. Aqui eu vejo evolução até o momento. Vamos ver qual o potencial, o desafio ou potencial dessa torre. A Imperatriz. Aqui é realmente para uma nova vida. A Imperatriz aqui, você vê que ela está gestante nesse tarô mitológico. Em alguns não, mas ela sempre significa também maternidade, né? Então, aquela que passa pela gestação. E quando não é maternidade física, que para alguns pode até ser, ai meu Deus, descobri que estou grávida, a casa caiu, meu mundo desabou. Mas não necessariamente só isso. Existe algo que está sendo gerado dentro que vai tomar forma, que vai nascer. Então essa torre veio realmente de uma desconstrução para uma reconstrução. Em primeiro lugar, de você mesma, de um novo ser. É quando você começa a se redescobrir ou descobrir coisas em você que você não via antes. Sejam boas ou não boas, mas no final tudo é bom. Porque é o mesmo que você tenha percepção de coisas desagradáveis, isso vai colaborar para o seu bem. Vai romper algo que vai colaborar para o seu bem. Romper o quê? Às vezes é romper um pensamento limitante que você tem, uma crença que não consegue fazer as coisas, uma crença que você precisa sempre de alguém, precisa dos outros, que ninguém te ajuda, que você não consegue sozinho. E aí vem a vida e faz desmoronar mesmo alguma situação para mostrar para você que, olha, você pode sim. Você tem capacidade criativa, nutridora, próspera de fazer a coisa mudar aqui. Então é romper as tuas próprias barreiras, romper as tuas limitações. Vamos ver qual é a base dessa situação em si. Qual a base dessa situação? Uma só. Tudo aponta para que isso esteja acontecendo na sua vida para vir algo novo. Vamos ver a base da situação, a estrela. Aqui você, se não se agarrou à fé, é um indício aqui que é para se agarrar à tua fé, a confiança. Porque esse momento da torre, né, do que a carta da torre significa, que pode ser uma ruptura, um rompimento, uma finalização de algo, seu castelo de areia que desmoronou, aquilo que você achou que era
para sempre não é. Aqui pode falar de várias coisas, uma demissão, uma finalização de um projeto, de alguma coisa que cai por terra. Mas aqui tem o dedinho da espiritualidade. Você pediu algo, você pediu clareza, você pediu revelação, você pediu direção, a vida está te direcionando. Mas o que pode estar acontecendo? Você pode pensar assim, poxa, mas eu pedi uma coisa e veio outra. Mas o que você pediu está acontecendo exatamente o que precisa para que o seu pedido seja atendido. Aqui é a confiança, manter a fé, a confiança. Aqui é questão de sonhos. Vai ver que você estava sonhando com algo, mas a vida está te direcionando para outra coisa. Vamos ver aqui qual o desenrolar dessa situação, futuro próximo. Olha, Rainha de Paus. Aqui, de fato, é um renascimento de alguém para, se não descobriu ainda, descobrir o seu alto poder. Descobrir a sua capacidade de decisão, de posicionamento, de força, de conexão com a espiritualidade. Talvez você aqui seja uma pessoa que antes nunca se via assim, capaz de... Não via suas capacidades, não via aquilo que você tem de poderoso dentro de você. E agora a vida está fazendo uma mexida aí, né? As coisas estão sendo mexidas na sua vida para você resgatar seu poder pessoal. Seu poder pessoal, porque Rainha de Paus é o poder pessoal, a Imperatriz é também uma junção de vários dons, talentos, de capacidades que você tem que muitas das vezes você não se vê. Imperatriz, né? Tem a coroa, tem o seu império, tem o seu reinado. Você precisa reinar na sua vida. Aí você vai... Esse movimento, seja lá o que você estiver passando, é para te trazer de volta para o teu poder pessoal. E se você nunca se percebeu com esse poder, é para você descobrir agora. Sabe, aquela postura e aquela posição determinada, corajosa, que enfrenta os teus leões, que vence, tá? É para você chegar nesse estágio de ser. E a confirmação no fundo do deck é o Sol. O Sol é sucesso, é consciência. Poxa, antes eu não entendia, agora eu entendo. Poxa, antes eu não via as coisas com essa clareza, e agora você vê. Às vezes você era aquela pessoa que enxergava os outros de uma forma, e agora parece que as pessoas mudaram. Não, quem mudou foi você. Quem está mudando é você. Você que está mudando a sua percepção. E aí você, nesse momento, vai avaliar realmente o que vale a pena, o que fica e o que não fica na sua vida. Quem te valoriza e quem não te valoriza. E é sucesso para você, viu? Seja o que for que está acontecendo literalmente para o seu bem. Aqui é aquela, como as pessoas costumam dizer, aquela bênção disfarçada. O que é a bênção disfarçada? É que vem o problema primeiro. Só que esse problema está escondendo que por trás dele tem uma bênção, que é o melhor lá na frente, sabe? Quando você olha e fala, nossa, aquilo que aconteceu, isso você lá no futuro falando, foi o melhor que podia ter acontecido. Porque se não fosse isso, eu estaria no mesmo lugar, vivendo a mesma coisa. Vamos ver qual a sua posição diante dessa situação. Olha aqui que maravilha, louco. É libertação, é passo de fé, é iniciar, reiniciar, é andar para frente, é dar passos com coragem. Então, nesse momento, essa leitura está trazendo para você a orientação assim, ó, de coragem. Coragem para romper com as coisas que você precisa romper.
coragem para avançar, coragem para ser quem você é, fé, fé em Deus, fé na vida, fé em ti mesmo. Coisas novas aqui, é renovação. Ó, no fundo, age paus. O mundo nas suas mãos. Você pensa que você não tem opção? Você pensa que você não tem possibilidades, mas tem. Olha aqui, o mundo nas mãos. Um mundo de possibilidades se abrindo para você. Confia e vai. Vamos ver situação externa a você, pessoas. Olha aí. Situação externa a você é perturbação, preocupação, noites sem dormir, aquelas coisas que perturbam tanto a pessoa que ela perde a paz, chega à noite e não consegue deitar no travesseiro e ter uma noite de sono tranquila. Por quê? Porque tem situações aqui, situações ou pessoas que estão te trazendo tormenta. Não sei com quem você está lidando, que situação você está passando, mas o que está aí te causando mal-estar são situações de estresse. E por isso que o jogo está falando, tenha coragem, deixa romper. Você tem força interior. Agora, você pode estar lidando com pessoas que queiram forçar você a fazer coisas que você não quer. Que queira te prender, te segurar. Por isso que a carta da torre ali. Quando vem a carta da torre, é o dedo de Deus agindo numa situação. Não tenha dúvida disso. Porque Deus tudo vê. Você às vezes não sabe, mas Deus vê tudo. Então tá vendo a situação que você está vivendo, tá vendo as pessoas que estão te atormentando, o que está acontecendo com você. E por isso mesmo ele deixa cair o raio do céu para romper com as prisões aí. Vamos ver seus medos, anseios, desejos que você precisa entender agora. Você precisa entender que tem um mover do espírito te empurrando para frente, te dando asas para voar. Um mensageiro dos céus, te trazendo proteção, coragem, libertação. Essa carta do Cavaleiro de Paus, o cavalo já é um símbolo de liberdade. Nota que nessa carta ainda o cavalo é alado, ele tem asas. Então é liberdade ao quadrado, em dobro. E é o cavaleiro de fogo, então assim, é o mensageiro de Deus. É o mensageiro que está te trazendo a informação que você precisa para você sair de uma situação. A espiritualidade está trazendo a verdade. Qual é a verdade que nesse momento bateu na sua porta? Que está trazendo o romper das barreiras, o romper dos enganos. E aqui nos teus medos é o medo de voar, de se libertar, é o medo de ir, é o medo que as pessoas, se você está lidando com alguém que seja passageiro, que passe, que vai embora, não tenha medo. Mais uma vez no fundo, um mundo de possibilidades nas suas mãos, a tocha acesa, o fogo ilumina, o fogo da vida. O fogo queima também. Então é preciso saber usar, né? O impulso criativo. Uns usam o fogo para queimar, tacar fogo. Outros usam fogo para aquecer.
Vamos ver qual é a conclusão dessa situação, aonde ela chega, como conclui. Eita, que voou tudo. Eu não vou aceitar, mas é o sol de novo. 3 de espadas, pode ter decepção. Aqui tem clareza, a verdade vindo à tona. Vamos ver, conclusão dessa situação, como conclui. Rei de copas. Conclui como? Conclui. Às vezes você pode concluir uma situação com uma pessoa, você consegue concluir, você consegue resolver na paz, na tranquilidade, na paz mesmo. Passividade é quando a pessoa não age, né? Mas aqui é na pacificação, é isso. Pacificando uma situação, tá? Onde a briga, tormenta, estresse, se resolvendo na pacificação, na paz, com amorosidade, com tranquilidade, com equilíbrio das emoções. Então, a conclusão aqui é se chegar numa maturidade emocional, sair de um tormento para uma calma, uma paz, uma harmonia. Se for questão de casal aqui, a tendência é que as coisas fiquem em paz. Agora, entenda, né? Se houve mentira, se houve engano, o que aconteceu? Se resolvendo. Não é aquela coisa de jogar para debaixo do tapete, porque não dá para jogar. Se algo rompe, rompe. Se um vaso quebrou, por mais que você tente colar, ele fica frágil. Então, o que você faz? Ou você joga fora e quebra e traz um novo, compra um novo, ou você manda consertar com muito cuidado para que não pareça que aquela rachadura está ali. É como uma cicatriz. Então precisa muito amor para perdoar uma traição, perdoar uma situação que tenha te prejudicado, mas se chega na harmonia através da paz e da amorosidade, porque um ciclo se fecha realmente. A carta do mundo, ela é a que fecha o tarô. É a última carta do tarô, é uma jornada concluída, é algo que se finaliza. Finaliza aquela situação para uma nova. Então, resumindo aqui, resumo da ópera. Algo está passando por uma fase de derrubada, de revelação, de libertação, de romper para uma nova etapa, bem melhor, mais tranquila, mais amorosa, com mais maturidade, um encerramento de um ciclo para um novo. Agora, se for um rompimento, é um rompimento para uma nova relação. Se for a quebra de um trabalho, de um projeto, é para a reconstrução de outro melhor. Tá? Conselho final aqui. Conselho final. 10 de espadas. Aqui precisa acabar algo. Aqui precisa encerrar um ciclo. Aqui precisa encerrar um ciclo, precisa encerrar uma situação. Não tem para onde correr. Mas esse fim finaliza também a dor. É isso que você precisa entender. A ruptura desse algo, seja o que for, pode ser questão amorosa, pode ser questão familiar,
pode ser questão de sociedade, trabalho, situações com filhos, com algo, seja o que for. Esse rompimento também vai fazer com que acabe o fim do engano, finaliza essa dor, põe a fim. Você vê que na situação externa estava o 9 de espadas e logo em seguida a carta final, o 10. Ou seja, uma situação que é melhor o quê? Ficar a vida inteira com essa tormenta ou pôr um fim nisso? Essa pergunta é para você, porque aqui está mostrando que é hora de finalizar. Se você veio procurar essa leitura, você está aí zapeando no YouTube, procurando confirmações e resposta, tá aqui a resposta, a confirmação. É hora de finalizar algo que já ruiu. Quando vem a torre, não é uma coisa que não se sabe. É aquela coisa que você até vê, mas que você deixa para lá. Você vai deixando, uma hora rompe. Então aqui é finalizador, porque vem o sol depois, lá atrás. Ó. Tem um novo dia, tem um renascimento. Depois do fim vem o recomeço. Sempre vem o recomeço. Mais uma carta de conselho, de orientação para finalizar. Retome o seu poder, diz aqui. Retome a confiança, a fé. Fé em Deus, fé no divino. Fé em você, acredita no teu potencial. Seja racional, é o conselho. Seja racional. Não se deixe levar por sentimentalismo de ninguém. Seja racional. Tem hora que a emoção não ajuda. Então aqui, para enxergar a verdade, o ás da verdade, você precisa estar querendo ver a verdade. Portanto, precisa estar com o racional em evidência. O racional é aquela capacidade de análise, capacidade de olhar as coisas com frieza, e não com as emoções. Então, assim, seja racional é o conselho. Você já sabe que precisa finalizar algo, você já sabe que algo já, como fala, as estruturas já estão rachadas e persistir nisso só traz dor e sofrimento. Então, aqui fala para você ser racional. Analisar e tomar coragem de tomar as atitudes que você precisa ser. Porque você tem a sabedoria interna, o eremita. Não tenha medo de ficar sozinha, não tenha medo de agir sozinha ou sozinho. Você tem a sabedoria interna para recomeçar. Trabalho tudo de novo. Quantas vezes cair, quantas vezes você vai se levantar, se reerguer e reconstruir se for preciso. Quantas vezes for preciso, porque você tem força, você tem poder, você tem capacidade para isso. E você tem a espiritualidade a seu favor. Tá bom? Essa é a mensagem, essa é a leitura. Espero que tenha te ajudado. Se gostou, curte, compartilha, comenta e, sobretudo, se inscreve no canal. Um grande beijo. Namastê. A gente se vê por aqui.